Sessão ordinária número 02, de 20 de fevereiro de 2026. Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária. Convido o secretário da mesa, vereador Ricardo Sausen, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Senhor, fostes nosso refúgio de geração em geração, antes que se formassem as montanhas, a terra e o universo. Desde toda a eternidade, vós sois Deus. Reduzis o homem à poeira, e dizeis, filhos dos homens, retornai ao pó, porque 1000 anos diante de vós são como o dia de ontem que já passou, como uma só vigília da noite. Vós a arrebatais, eles são como um sonho da manhã, como a erva virente que viceja e floresce da manhã, mas que à tarde é cortada e seca. Passaremos para a primeira fase da sessão. Convido o assessor jurídico para que faça a leitura das correspondências recebidas e das proposições a serem apreciadas. Leitura dos ofícios, correspondências e das emendas das proposições. Ofício número 02/2026, Nova Boa Vista, 9 de fevereiro de 2026. Câmara Municipal de Vereadores. Prezados, venho por meio deste solicitar a reserva do espaço da Câmara Municipal de Vereadores para um importante curso de criação de peixes de água doce, que acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro, com início às 9 horas da manhã e finalizando às 16 horas da tarde, ministrado pelo Senar RS. Atenciosamente, Tainara Letícia Simon, subsecretária da Agricultura e Meio Ambiente. Ofício SMS número 008/2026, de 13 de fevereiro de 2026. Excelentíssimo Sr. Franklin Kleman, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista. Assunto: cedência do espaço para a realização de audiência pública e reunião do CMS. Na oportunidade em que cumprimento cordialmente, solicito a cedência do espaço da Câmara Municipal de Vereadores ao Conselho Municipal de Saúde, que juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde pretendem realizar audiência pública no próximo dia 23 de fevereiro, segunda-feira, às 13h30. A pauta será o relatório detalhado do quadrimestre anterior, período de setembro a dezembro de 2025, e assuntos gerais da Secretaria Municipal da Saúde. Neste sentido, solicitamos que o convite seja estendido a todos os vereadores, como forma de integrar a plenária do Conselho Municipal de Saúde com o Poder Legislativo. Sendo que havia a solicitar, reiteramos votos de consideração e desde já agradecemos pela participação dos nobres vereadores. Atenciosamente, Flávia Locatelli, secretária do Conselho Municipal de Saúde. Ofício 029/2026, Gabinete da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista, aos 13 dias do mês de fevereiro de 2026. A Câmara Municipal de Vereadores. Sr. Franklin Kleman, presidente da Câmara Municipal. Assunto: entrega e protocolo de projetos de lei. Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste encaminhar para entrega e protocolo junto a esta Casa Legislativa os projetos de lei número 010/2026, 011/2026, 012/2026, 013/2026 e 014/2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Os referidos projetos tratam de matérias do interesse público e administrativo, motivo pelo qual solicita-se a devida tramitação conforme o regimento interno da Câmara Municipal, colocando o Poder Executivo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários durante a análise das proposições. Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Éder Knopp, Prefeito Municipal em exercício. Ofício número 031/2026, Gabinete da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2026. A Câmara Municipal de Vereadores. Ao Sr. Franklin Kleman, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: entrega e protocolo de projetos de lei. Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste encaminhar para entrega e protocolo junto a esta Casa Legislativa os projetos de lei número 015/2026 e 016/2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal.
Os referidos projetos tratam de matérias de interesse público e administrativo, motivo pelo qual solicita-se a tramitação em regime de urgência, em conformidade com o regimento interno da Câmara Municipal, ficando o Poder Executivo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, durante a análise das proposições. Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 010/2026, de 10 de fevereiro de 2026. Aprova o calendário de eventos do município de Nova Boa Vista para o ano e exercício financeiro de 2026. Projeto de Lei número 011/2026, de 12 de fevereiro de 2026, abre crédito especial no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei número 012/2026, de 12 de fevereiro de 2026, abre créditos suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei número 013/2026, de 12 de fevereiro de 2026, que autoriza o município a conceder patrocínio sob a forma de apoio cultural à Associação Nova Boa Vistense de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências. Projeto de Lei número 014/2026, de 12 de fevereiro de 2026, acrescenta meta no plano plurianual para o período de 2026 a 2019, cria meta nas diretrizes orçamentárias e abre crédito especial para o exercício de 2026 e dá outras providências. Projeto de Lei número 015/2026, de 19 de fevereiro de 2026, autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente servidores por excepcional interesse público e dá outras providências. E o projeto de Lei número 016/2026, de 19 de fevereiro de 2026, que altera a redação do artigo 6º da Lei Municipal número 533, de 6 de agosto de 2001, que cria o Fundo e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, Fundagro, e dá outras providências. Passamos para a segunda fase da sessão. Grande expediente. Este espaço é reservado à palavra livre e cada vereador possui um tempo de 10 minutos. Conceda a palavra aos vereadores inscritos. Conceda a palavra ao vereador Clair Panzenhagen. Pessoas que nos acompanham pela Diário OBS, nosso jurídico Marcos, o Jefferson. Eu inicio a minha fala de hoje, então, mais uma vez, lembrando a nossa Secretaria de Obras sobre algumas situações. E não posso deixar de mencionar aqui a questão do nosso aplicador móvel. Investimento na época, valor muito elevado, continua parado nesse equipamento, gerando assim uma despesa de aluguel no espaço, gerando uma despesa de energia elétrica mensal e aonde que nós tivemos situações de fluxo então, de água e em seguida de motores. Então, eu acredito que a Secretaria de Obras, juntamente com a administração, poderia providenciar o mais breve possível equipamentos, motores, para que esse equipamento fosse funcionar novamente. Nós temos demandas em nossas estradas, como se viu, iniciamos nos próximos meses aqui a questão do inverno, e aí nós nos deparamos de que nós não temos material para repor nossas estradas. Então é uma demanda que, mais uma vez, eu trago aqui e que gostaria que nos próximos dias fosse resolvida a situação. Também, quanto à nossa Secretaria da parado, o valor da
também para a Secretaria da Agricultura eu preciso fazer um questionamento sobre o telhado da nossa casa aqui. Investimento feito por R$ 1.000 aonde que fizemos um questionamento através de uma informação do ano passado, informação 009/2005. E tivemos então a resposta por parte da administração sobre a documentação em anexa então ao processo de licitação. E o que me chama a atenção é de que que eu localizei apenas um único orçamento naquele processo licitatório, né? Então me causa estranheza que tínhamos um único orçamento na época e que nenhuma vez foi levantado a possibilidade de botar um telhado novo, né? Tivemos uma situação de um investimento muito elevado nesta necessidade, com o problema persistindo até hoje. Nós sabemos dessa necessidade, dessa realidade. Chuva de ontem, nossa cozinha aqui da Câmara alagada, né? Então, assim, que não dá para entender o porquê essa empresa não resolveu a questão ainda, né? Se foi notificada, segundo informações, sim, mas que deveria ter tomado providências o quanto antes. E que nem eu digo, me causa estranheza de não ter em nenhum momento ter sido orçado um telhado novo para a nossa Câmara de Vereadores. Simplesmente lá uma impermeabilização e não uma estrutura nova, que segundo orçamentos do que a gente buscou, talvez se tornaria bem mais, talvez não, seria bem mais em conta, com certeza um valor menos da metade do que foi gasto. Também uma situação bastante cobrada de nós vereadores, colegas, com certeza também já foram cobrados, quanto à questão dos nossos banheiros na Praça Municipal. É inadmissível nós termos uma obra iniciada em agosto de 2025, com prazo de 60 dias para ser concluído. Então a estimativa era de que em novembro estaria pronta aquela obra. Nós estamos em fevereiro de 2026, 8 meses de prazo concedido até agora, com mais 60 dias de prazo concedido em fevereiro. E o que mais me surpreende ainda, também um aditivo de valor de mais 8.688,67 a obra, que já custou para o município 117.164,04. Então, uma obra de 26,40 metros quadrados. Uma empresa que aceitou fazer essa obra por um valor, agora está aditivando, não vamos entrar no mérito quanto a isso, mas o que eu fico indignado é o prazo. Nós Permita temos... uma parte, não, vereador. Pois não. Eu estive contratando hoje a respeito disso com o prefeito e com o vice-prefeito. Inclusive, hoje teve a máquina lá, a reta escavadeira, fazendo as escavações para a parte de banheiro, dos dejetos, então, e que essa obra possivelmente vai estar pronta no final da semana que vem. Muito bem. Então, mas eu preciso trazer isso para esta casa, né, colegas, porque assim, como eu falo, é inadmissível uma obra de 26,40 metros quadrados demorar tanto tempo para ser concluída, né? Nós temos demandas da nossa comunidade que frequentam a Praça Municipal, nós temos estabelecimentos, comércios no entorno dela, e o pessoal nos cobra bastante esta questão quanto à necessidade desse banheiro estar funcionando o mais breve possível. Para finalizar também, como eu já havia questionado a contratação de uma empresa através do contrato 211/2025, que é uma assessoria, uma consultoria para nossa assistência social. À época lá eu questionei a necessidade dessa contratação e, para minha surpresa, esse contrato foi aditivado por mais 90 dias, então gerando um custo para o município de R$27 mil em 6 meses. Então, assim, colegas, a gente entende a parte administrativa, a demanda que às vezes aparece, mas eu volto a dizer de novo, nós precisamos fazer o nosso dever de casa. Nós precisamos também enxugar a máquina pública para amanhã depois conseguir fazer algumas necessidades, algumas urgências em nosso município. E quando se fala em necessidades, em urgências, se volta muito na questão de plano de governo que se trabalhou durante a campanha, que é investimentos em infraestrutura, que é investimentos em casas populares,
que é investimentos em demandas no nosso interior, bem como também, enfim, outras demandas que lá foram contempladas. Então, assim, eu precisava trazer também essa minha frustração, vamos se chamar assim, porque como eu cobrei lá na época do contrato, da necessidade, porque nós temos profissionais concursados para essa finalidade, e agora, para minha surpresa, mais 3 meses de aditivo, a um valor de mais R$13.500 durante os 3 meses. Então, assim, na soma dos 6 meses, R$27.000. Então, eu finalizo a minha fala de hoje, agradecendo mais uma vez a oportunidade, e até uma próxima, se assim o bom Deus permitir. Conceda a palavra à vereadora Clair Liu. Inicialmente, quero saudar o presidente da casa, seu Franklin Clemen, em seu nome, os demais integrantes desta casa, como também saudar os ouvintes que nos seguem pelas redes sociais. Hoje quero trazer um fato que vem ganhando cada vez mais ênfase à situação dos feminicídios. Hoje, no Brasil, são em média 4 mulheres por dia que perdem suas vidas pelo feminicídio. A maioria deles ocorre dentro das famílias. Isto é fruto dos valores que se perdem dentro das famílias. Aquilo que era para ser um lar de felicidade, vira um lar de tristezas. Pergunto o porquê de tanta corrupção, de tanta maldade. Um dado de 2025, morreram 1.470 mulheres de mortes de companheiros como por feminicídio. Nessas mulheres, quantos filhos, quantos adolescentes, quantos pais choram pela perda? Um dos grandes problemas é a falta de amor, o perdão, ou será que é o diálogo? Hoje em dia as pessoas não têm mais noção do que é vida, por como está acontecendo. Por qualquer coisa, matam. A gente teve casos durante essa semana também, por qualquer discussão, matam. Quero também agradecer à Secretaria de Obras, que depois de 5 anos, como diz o proprietário, o Elmo Knop, não foi mais feito patrulhado a entrada da estrada, a entrada da propriedade dele. Então, essa semana foi feito, então ele também agradece à Secretaria da Agricultura, aliás, a Secretaria das Obras que fizeram esta melhoria. Queremos também dar as boas-vindas aos professores, alunos, direção, que voltaram no ano letivo de 2026. A eles desejamos um ano de muito aprendizado e conquistas com a proteção divina. Sabemos que muitas no transporte tem perigos, né? Então a gente pede a proteção divina aos motoristas que conduzem esses nossos alunos às escolas. Sabemos que há falta de espaço físico na Escola Santos Anjos, pois aumentou muito a quantidade de alunos. Mas também sabemos que nas últimas obras da escola existem espaços que poderiam ser usados para salas de aulas, e assim ia sanar essa deficiência. Precisamos mais uma vez trazer a necessidade que existe na educação de começar antes com as preocupações do próximo ano letivo. Por exemplo, nesse final de semana, sábado, domingo, dia de carnaval, estavam diretos em obras na escola para poderem terminar as melhorias que haviam começado. Me informei com o chefe de obras lá, que tem a obra, né? Me dizia que faltou a licitação. Eu penso, assim que terminar o ano letivo, deveria começar as obras, e não na metade de janeiro. Precisamos cobrar das pessoas responsáveis.
Novamente fui procurado e também alguns me ligaram sobre as lixeiras. Mais uma vez o problema do mau cheiro. Isso também muitas vezes acontece, culpa dos lixeiros que recolhem os lixos, né? Pegam e tombam os lixeiros e depois muitas vezes até ficam as tampas abertas, né? Então entra água porque não tem nível, né? Elas é móvel, elas andam para cá e para lá, né? Aí dá aquele mau cheiro. Em função disso, penso que seria necessário, cada 2 meses, lavar. Tem um caminhão da água, do tanque de água ali, passa e lavam no sábado, quando recolherem o lixo. A gente vê que também muitos estão danificados. A minha sugestão, quando precisarem comprar ou renovar estas lixeiras, seria interessante que fosse comprar essas de modelo que tem na praça. Elas são menores, mas aqui a gente poderia fazer maiores. E elas não são locomovidas, elas são fixas, que também não daria tanto o problema de... Porque muitas vezes a gente vê as lixeiras, podem reparar aqui na frente como elas estão, né? Não estão em nenhum lugar fixa. Então, elas não, até com o vento, muitas vezes se deslocam, né? Então, uma sugestão seria aquelas lixeiras que já tem na praça, que tem uma estrutura bonita e bem apresentável, que está fixa. E a lixeira fica dentro desta estrutura. Apenas precisaria ser maior do que aquelas que estão na praça. Eu já vi muitas cidades que já adquiriram esse tipo de lixeira. Também quero solicitar à Secretaria de Serviços Urbanos para rever alguns canteiros da nossa cidade que foram danificadas por acidentes com veículos. Um exemplo, em frente à casa do Nerci. Faz-se necessário essa manutenção para a gente poder replantar as flores. Então, a gente tem bastante canteiros danificados. Quem sabe a gente precisa urgentemente arrumar para a gente colocar de novo, replantar as flores. Queremos também nos unir também aos desafios que nossos agricultores estão passando. Preços baixos, insumos caros, juros altos, além do clima que nem sempre favorece. Existe uma reivindicação muito grande dos produtores de leite, que por 7 meses seguidos houve queda no preço. Além da exigência dessa atividade, que não tem final de semana e nem feriado, ainda estão pagando para produzir. Enquanto isto, todos esses desafios que nossos agricultores, produtores de leite estão passando, presenciamos mais uma cena de injustiça política neste carnaval, aonde nosso presidente aproveitou o desfile para injetar dinheiro no carnaval. Esse dinheiro faria muito mais sentido se fosse um candidato da direita, já estaria preso. Como o nosso presidente é da cúpula, do Alexandre de Moraes, provavelmente nada irá acontecer. Se fosse usar esse dinheiro que gastou no carnaval, investisse na saúde e agricultura, muito melhor seria empregado. Quero terminar a minha fala com a seguinte mensagem: procurar ver os sinais de Deus na realidade de cada dia. Posso repetir, é uma frase muito importante para os desafios que nós estamos enfrentando dia a dia. Procurar ver os sinais de Deus na realidade de cada dia. O meu muito obrigado e uma boa semana a todos. Conceda a palavra ao vereador Neuri Stagmaier. Quero iniciar a minha fala com boa noite a todos, saudar o seu presidente Franklin, os nobres colegas vereadores e os nossos assessores dessa casa e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Aqui, inicialmente, eu quero me
solidarizar com as famílias e as pessoas que foram atingidas pelos fortes ventos de ontem e tiveram bastante perdas materiais. Tanto eu vi em casas, em galpões, eu vi aí em Manhador, 12 hectares de milho que estava pronto para ser colhido, ele está como se tivesse passado um rolo por cima. Então, realmente, as coisas, às vezes, já estão difíceis para os nossos agricultores, para aquelas pessoas que produzem, e aí o clima também, certamente, às vezes, e muitas vezes, como está acontecendo, não ajuda. Eu estava ouvindo, mais uma vez, a questão do pronunciamento do vereador Clair Panzenhagen, e o pessimismo, né, vereadora, que a Vossa Excelência traz nessa casa, até vezes me surpreende. Eu acho interessante trazer os problemas aqui, né? Eu acho que é muito interessante, os seios das comunidades, cobrar, que é correto, mas também temos que ter um pouquinho assim de, olha, é um ano e um mês ou 2 meses que a administração está a par desse município, no caso, e nós soubemos, como eu quero dizer também para a vereadora Clair Lil, que muita gente se encontra no período de dezembro, janeiro, fevereiro, os funcionários em férias. E aí as coisas, às vezes, não acontecem. Então, como o próprio prefeito quer, como nós queremos. Exemplo disso, o caso da escola lá em cima, né, até que faz a licitação, tudo certinho, porque não pode ser feita no ano passado, tinha que ser esse ano, mas vamos deixar isso. E eu quero aqui dizer que a gente fica feliz que as coisas acontecem. Imagina se não acontecessem. E no caso dos banheiros, claro, tem problemas quando acontece, mas eu acredito o seguinte, sempre, a gente tem que ter um voto de confiança, porque nenhum prefeito, seja de partido que for, seja ele da religião que for, ele quer o melhor para o município. Problemas, erros, nós todos temos. E o prefeito também não é perfeito, e nem o vice-prefeito, mas eu sempre digo o seguinte, que a gente pegue os erros que acontecem para que as coisas não aconteçam mais. Então, é um caso que nem o caso dos banheiros, aí, que demorou, realmente está demorando, mas estão sendo construídos. A escola, trabalharam sábado, domingo, dia de carnaval, mas a obra está aí. Então, é algo que a gente tem que louvar e não só cobrar também, que as coisas estão acontecendo. Aqui eu quero destacar que, no caso, no final do ano passado, as informações da secretária Liane, de Educação, porque eu vou sempre buscar as informações que eu acho mais corretas. Eu não vou aqui querer defender o impossível também. Mas, ano passado, foram instaladas 35 câmeras de monitoramento, que ninguém falou isso, na Escola Santos Anjos. Então, são câmeras em todos os espaços e salas de aula, no refeitório, no ginásio, salas e oficinas. Uma coisa muito importante, é uma segurança, essas câmeras dentro de uma escola. Nunca teve. Então, o prefeito
a secretária, colocaram isso, além de também de cercar a escola, que nunca tinha sido cercada, quanto à segurança, e isso é necessário. Então, nós precisamos louvar isso, e a sociedade sabe que isso está acontecendo, e as pessoas querem que as coisas aconteçam. Ali, na escola, ainda falando, um investimento na reforma e troca dos toldos, ampliação da sala de aula, reforma do piso, banheiros, readequação de espaços com acessibilidade, foram gastados R$ 217.563,24. Esta é a importância de alguém preocupado com a educação no nosso município, como o caso dessa gestão aqui do prefeito Kleber e do vice Éder, com com a secretária de Educação. Parabéns para que as coisas estão acontecendo. E dizer que a ciclovia está devagarzinho, mas está acontecendo, uma coisa que nunca teve. Então, nós temos que, como eu disse já, eu quero trazer as coisas boas aqui, porque de ruim, nós temos tanta coisa ruim nesse país, como disse a vereadora Clair aqui, a questão dos femicídios, a questão da roubalheira que tem nesse país, que a gente não sabe mais para onde é que vai parar as coisas. Mas aqui, graças a Deus, as coisas estão ainda acontecendo. Quero aqui também dizer que pedi novamente, agora para o vice-prefeito, quando estava em exercício, né, como prefeito, a construir um abrigo para os alunos perto da entrada para as propriedades do Maurício e do Laércio Petri. Se faz necessário, haja visto que aquele que esteve lá já foi tirado e não tem mais condições. Também pedi para que seja resolvido um problema que a água está levando parte da estrada perto da residência de Fábio Steilmann. A estrada está muito estreita e quase não consegue mais passar com o maquinário que precisa. Então, precisa ser resolvido também esta questão. Pedi também para o Éder, quando prefeito, para que sejam urgentemente sinalizados as pontes nos asfaltos da Caúna, aí, com sinalizadores aí para as pessoas, principalmente à noite, saber que é mais estreito que o asfalto, as pontes são mais estreitas. Também na linha Mirim e também aí no Manhador Baixo, que é a ponte que liga para Ervazinho. Agradeço ao prefeito e à secretária de Obras, o secretário de Obras, por atender meu pedido do patrulhamento da estrada de linha RAM, linha Tijolo e linha Baraca. Mas, mais uma vez, eu reiterei esse pedido para que sejam feitas as melhorias também no ensaibramento e no alargamento dessas estradas para esses agricultores e as pessoas que transitam naquelas estradas. Podemos também aqui eu posso dizer que estive em reunião com o prefeito Kleber e o vice Éder, e fui informado que chegaram as lâmpadas da iluminação pública, que a gente está cobrando também, e, como disse, às vezes, no início do ano, problema de férias, aí demora mais as licitações, mas serão iniciadas as substituições dessas lâmpadas a partir da semana que vem. Mais uma boa notícia que eu trago aqui para as pessoas que residem aqui na cidade, principalmente, e também as pessoas do interior. Uma reivindicação minha já de mais tempo, estão sendo licitadas as câmeras
para os pontos estratégicos das entradas e aqui no centro do nosso município. É muito importante para a segurança também, como temos, eu falei da escola que precisou dessas câmaras também, aqui se faz necessário essas câmaras aí, porque a gente precisa sempre pensar, prevenir que as coisas não aconteçam. Peço também aos colegas vereadores que agora é a hora de pedir para os deputados, para os senadores, por emendas para o nosso município. E que todos peçam para seus representantes. Nós, do PDT, já estamos mobilizado com os deputados do partido e também de outros partidos que representam nossa região. E vamos trazer boas notícias aí. Então, peço também aos colegas que, na medida possível, também procurem seus representantes, os partidos, para trazer emendas para o nosso município e, assim, nós podermos, através, realizar os anseios dos nossos munícipes. Para finalizar, eu quero aqui, também eu prometi isso, vereador Branco, dizer que, a respeito das férias dos professores, realmente aconteceram várias coisas. E também, às vezes, a gente incorre num erro que, depois que acontece, não adianta, a coisa já aconteceu. Então, mas existe, eu falei em lei, não, é portaria. A portaria 807, não, desculpe, a portaria 752 de 2025, que atualiza o anexo 1, aderiu a uma norma criando uma conta específica do Fundeb. Uma vez podia transferir do Banco do Brasil para o Sicredi, da Caixa Econômica. Não, agora tem que ser Banco Brasil ou Caixa Econômica, certo? E tem que ser direto na conta do professor. Uma vez era para todos os professores, podia ser feito o empenho. Agora é individual para cada professor, certo? Aí também houve uma recomendação do Ministério Público Federal para o prefeito e a secretária de Educação para ser adequado o município a essas normas do Fundeb, que é o ofício número 390 de 2025 do Ministério Público Federal. Mas o que aconteceu mais ainda? É que, como essas normativas aqui, essas portarias entraram no ano 2025, e deu acaso também do Fábio, na hora de tirar férias, ele tinha que refazer toda a folha para depois ser, de novo, ao RH atualizar o sistema e a contabilidade fazer as novas configurações. Poderia ter sido feito, pago com dinheiro do Livre? Poderia, mas devia ser feito antes disso, para que, porque fazer o estorno desses pagamentos, como o Fábio entrou em férias, o Nego também, depois, seria mais tempo do que fazer o pagamento como aconteceu. Mas foi um erro da prefeitura? Foi, também. Eu estou aqui para assumir aquilo que realmente acontece. E conversei com o prefeito e também com o vice-prefeito, com a secretária de Educação, que me prometeram para eu dizer aqui que esse caso não vai se repetir mais. Aconteceu, vamos assumir, mas
também não foi só culpa da administração. É que entrou essas portarias aqui do Fundeb aí que realmente atrapalhou. Mas a gente pede escusas e desculpa para os professores pelo fato, porque a gente tem que ter grandeza quando erra de assumir o erro, e isso é muito importante. Cobrar quando é preciso, e também vim aqui, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que, às vezes, os erros acontecem e ninguém é perfeito, nem eu, nem ninguém aqui, nem o prefeito. Era isso que eu tinha para hoje de noite, meu muito Colega, obrigado. Me permite Pois não? só um segundinho. Sim. Eu não entendi a tua colocação, né, de que eu sou pessimista Sim. na tribuna. Quando eu trago demandas de obras que estão demorando, quando eu trago demandas do caminhão parado mais de 1 ano e meio, caminhão novo, quando eu trago demandas de um britador parado há muito tempo, me desculpa, mas eu não vejo isso como pessimismo, eu vejo isso como atender o que a comunidade lá fora nos cobra. Então, assim, eu gostaria que ficasse bem claro, né, de que eu venho registrar aqui também as coisas boas quando acontecem, mas eu preciso fazer uma cobrança da administração quanto a isto, porque não é a primeira vez que nós falamos sobre isso. Não é a primeira vez que a gente está discutindo o telhado da nossa Câmara. Então, assim, ó, não entendi a tua colocação em dizer que é pessimismo. Quando a gente foi diplomado, a gente fez uma promessa de que iríamos defender o interesse da comunidade. Eu simplesmente estou fazendo isso, colega. Obrigado. Não, eu concordo, só que hoje à noite Vossa Excelência chegou aqui e só trouxe só cobrança. Quer dizer, é certo? Pode. Eu sou mais otimista, eu já vou à procura das informações diretas dentro do governo. Eu sempre digo e trago aqui as coisas como acontecem. Se tem erro, eu assumo o erro. Só que eu não estou aqui só para cobrar. A Vossa Excelência devia de ir também atrás de emendas dos deputados para trazer para a população que votou no senhor e trazer essas emendas aqui para a população do nosso município. Era o que eu tinha para hoje, mas muito obrigado e uma boa noite a todos. Passo a presidência dos trabalhos ao vice-presidente da mesa, vereador Neuri Stagmaier, para pronunciar-me. Assumo os trabalhos da mesa e passo a palavra ao vereador Franklin Kleman para se pronunciar. Meu boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de saudar o presidente que me substitui, vereador Neuri Stagmaier, aos demais colegas vereadores, assessores Marcos, Jefferson, ao meu grande amigo Manuel, que se faz presente aqui, que inclusive ainda espera o convite para conhecer a nova residência, né, Manuel? Perfeito. E aos demais munícipes que nos acompanham através das redes sociais. Primeiramente, eu gostaria de iniciar a minha fala agradecendo a Deus pela oportunidade de estar como presidente desta Câmara no ano de 2026, e que Deus nos abençoe com muita sabedoria, luz para que todos nós tomamos, para que todos nós possamos tomar as melhores decisões e discernimento para enxergarmos o que vem pela frente. E além disso, que prevaleça o diálogo e a união de todos os vereadores aqui presentes. Só um minuto. Também gostaria de parabenizar o presidente desta casa no ano de 2025, vereador Eider Milani, e aos demais integrantes da mesa diretora, colega Gilberto também. Saiba, Eider, que você é uma referência para mim neste ano. No início do mês, eu estive presente junto com o prefeito em exercício, Éder Knopp, a capital do estado, Porto Alegre, onde visitamos diversos gabinetes de deputados, secretarias, em especial a Secretaria de Educação, SEDUC, e também o DAER, do qual tivemos, enfim, uma boa notícia, vinda do nosso amigo Luiz, do DAER de Carazinho, que na próxima semana estará visitando o município para fazer a verificação dos ajustes finais, para que, enfim, seja realizado o serviço completo da roçagem do acesso municipal 9195. Também gostaria de destacar a manutenção e a instalação
das redes de abastecimento de água aqui do município, com o poço ao lado do CTG, que foi ampliado em mais de 50 mil litros de água somente nesse local. Também houve a ampliação próxima ao Grêmio Esportivo Shell, na comunidade da linha Jabuticaba, que já está em funcionamento, né, colega Neuri? E, em especial, também, mais recentemente, no posto da linha Caixeirinha, onde estive visitando pessoalmente com o então prefeito em exercício, Éder Knopp. Somando todas essas ampliações, soma-se mais de 100 mil litros de água a mais de abastecimento no nosso município. O que demonstra, enfim, o comprometimento da administração, o prefeito, vice-prefeito, com o abastecimento e a qualidade de água do nosso município. Também preciso destacar o serviço que foi realizado de desassoreamento, que foi iniciado aqui no município, nas proximidades do posto Schneider e também do Salão Beneman, com a retirada de galhos, lixos, entulhos e demais materiais. E também a gente pede a colaboração para que o descarte de lixo seja feito no local correto, que é na lixeira e não nos rios e nos terrenos baldios aqui da nossa cidade. Também destaco que mais um ano letivo iniciou-se e que esse ano seja um ano de muito aprendizado, respeito e parceria entre a escola e família. Desejo um excelente ano letivo aos alunos, professores, colaboradores das duas escolas do nosso município. E para finalizar a minha fala, então, manifesto a minha solidariedade às famílias atingidas pelo temporal em nosso município, especialmente com registros de avarias de várias árvores, caídas, casas e galpões destelhados. Que possamos nos unir ainda mais como comunidade, fortalecendo a corrente de apoio. Bem, muito obrigado a todos, boa noite e que Deus nos abençoe. Convido o vereador Franklin Kremer para reassumir os trabalhos de presidente dessa casa. Agradeço ao vereador Neuri Stagmaier por ter me substituído e daremos prosseguimento aos trabalhos. Passamos para a terceira fase da sessão. Ordem do dia. Discussão e votação das proposições. Coloco em votação a moção número 001/2026, moção de repúdio ao projeto de lei 1702 de 2019 e com a consolidação de cobrança de royalties no patamar de 7,5% em defesa da economia local e do produtor rural. Vereadores que aprovam a moção... Senhor presidente, nobres vereadores, faremos então a leitura da moção, antecedendo a discussão e aprovação da mesma. Moção número 001/2026, de 20 de fevereiro de 2026. Moção de repúdio, em defesa da economia local e do produtor rural. A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e, considerando provocação formal da Associação dos Produtores e Empresários Rurais, APER, manifesta posicionamento contrário ao projeto de lei 1702/2019, por entender que o texto, nos moldes atuais, amplia de forma desproporcional direitos de obtentores vegetais, fragiliza o equilíbrio contratual, eleva custos produtivos, pode comprometer a sustentabilidade econômica das propriedades rurais. Esta Casa Legislativa também manifesta veemente repúdio com a consolidação da cobrança de royalties no patamar de 7,5%, por representar aumento direto no custo de produção e potencial redução de renda no meio rural. A economia municipal depende da vitalidade do setor produtivo. Medidas que ampliem custos estruturais repercutem diretamente na arrecadação, no emprego e no comércio local. A Câmara Municipal defende revisão profunda da matéria legislativa, com garantia de equilíbrio econômico e proteção ao produtor rural. Isso posto, requer a mesa diretora para que seja encaminhada a cópia desta moção à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e à APER. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lil, 20 de fevereiro de 2026. Assina o presidente do Poder Legislativo e os demais vereadores que integram esta casa. Vereadores que aprovam a moção número 001/2026, permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé.
Declaro a moção aprovada por unanimidade. Coloco em votação a moção número 002/2026, moção de apoio ao projeto de lei número 412 de 2025, que proíbe a reconstituição do leite em pó de origem importada. Leitura da moção número 002/2026, de 20 de fevereiro de 2026. Moção de apoio ao projeto de lei número 412/2025, que proíbe a reconstituição do leite em pó de origem importada. Os vereadores integrantes da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresentam a seguinte moção de apoio ao projeto de lei número 412/2025, de autoria do deputado Paparico Bach, que proíbe a reconstituição de leite em pó de origem importada para a venda como leite fluido no estado do Rio Grande do Sul. Considerando que o setor leiteiro é um dos pilares econômicos e sociais do Rio Grande do Sul, sustentando milhares de famílias rurais e contribuindo diretamente para o desenvolvimento dos municípios. Considerando que, desde a redução da alíquota de importação do leite em pó em 2022, houve significativo aumento da entrada de produto estrangeiro a preços abaixo do custo nacional, provocando desequilíbrio concorrencial e ameaçando a sobrevivência dos produtores locais. Considerando que a prática de reconstituição do leite em pó importado e sua comercialização como leite fluido, muitas vezes sem identificação clara de origem, constitui grave afronta à transparência, induz o consumidor ao erro e compromete a lealdade nas relações de mercado. Considerando que o projeto de lei 412/2025 justamente estabelece a proibição da reconstituição do leite em pó de origem importada, medida indispensável para coibir práticas que prejudicam o produtor gaúcho, distorcem a concorrência e afetam a credibilidade das informações prestadas ao consumidor. Considerando que o projeto de lei 412/2025 também prevê mecanismos de fiscalização, penalidades rigorosas e a destinação de recursos ao FEAPER, fortalecendo políticas públicas voltadas ao desenvolvimento dos pequenos estabelecimentos rurais e a cadeia produtiva do leite. Considerando que a defesa do produtor rural, a proteção do consumidor e a garantia de mercado justo são princípios essenciais para a sustentabilidade econômica e social do Estado, a Câmara Municipal de Nova Boa Vista manifesta, por meio desta moção, apoio integral ao projeto de lei número 412/2025, reconhecendo sua importância para proteger os produtores rurais locais, assegurar informações claras e verdadeiras ao consumidor, restabelecer a concorrência justa no mercado leiteiro, fortalecer um setor essencial da economia gaúcha. Diante do exposto, esta colenda Casa Legislativa encaminha a presente moção à Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, aos senhores deputados estaduais e às demais autoridades competentes, reafirmando seu compromisso com a defesa do setor leiteiro, dos consumidores e do desenvolvimento regional. Sala de Sessões Alfredo Ivo Lil, em 20 de fevereiro de 2026. Assina Franklin Clement, presidente do Poder Legislativo, e os demais vereadores integrantes desta Casa. Vereadores que aprovam a moção número 002/2026, permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro a moção aprovada por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 010/2026. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 010/2026, de 10 de fevereiro de 2026. Aprova o calendário de eventos do município de Nova Boa Vista para o ano e exercício financeiro de 2026. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei visa instituir o calendário oficial de eventos do município, programados para o ano de 2026, organizados pelo Poder Executivo Municipal ou com o seu apoio financeiro. O Estado brasileiro estabeleceu a cultura como direito fundamental para o desenvolvimento de seus cidadãos, e nessa condição instituiu a garantia de pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, conforme dispõe o artigo 215 da Constituição Federal de 1988. Sendo assim, a administração municipal pretende oferecer aos munícipes a oportunidade de interagirem socialmente em eventos de cunho cultural,
sejam eles organizados pelo próprio Poder Executivo, nas suas datas comemorativas, ou em encontros programados e já conhecidos das organizações da sociedade civil devidamente formalizados. Por meio da Lei Municipal nº 2660 de 2025, ficou aprovado o calendário de eventos referente ao ano de 2025, com a autorização de despesas que foram relacionadas, especificadas e programadas por decreto específico para cada evento. Ao final de 2025, houve reunião com as entidades promotoras que definiram novamente suas datas festivas, que são divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura. O objetivo desta proposição é regulamentar o registro, a divulgação e o apoio logístico e financeiro dos eventos públicos relacionados, além de ter por finalidade reunir todas as comemorações e datas importantes ligadas à cidade e interior, extensiva ao cotidiano de seus cidadãos. Em suma, a instituição do calendário oficial anual possibilitará uma ampla promoção de seus eventos, bem como a divulgação do próprio turismo local, além de legalizar os investimentos públicos porventura destinados aos mesmos. Portanto, ante o exposto e certos de vossa compreensão e colaboração, contamos com o aval de vossas excelências na análise e aprovação desta proposição em regime de urgência. Atenciosamente, Éder Knopp, Prefeito Municipal em exercício. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 010/2026 permaneçam como estão, os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 011/2026. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 011/2026, de 12 de fevereiro de 2026. Abre crédito especial no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça a apreciação, a análise e a aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de proposição que visa adequar o orçamento municipal para que se possa atender à demanda das atividades do ano de 2026 da Secretaria Municipal de Assistência Social, trazendo o saldo de 2025 das seguintes fontes de recurso: superávit de recurso 1660, subrecurso 004, recurso 1706, subrecurso 007 CO 3110, recurso 1706, subrecurso 002 CO 3110, recurso 1660, subrecurso 006 CO 3101, recurso 1660, subrecurso 005, recurso 1759, subrecurso 004, recurso 1660, subrecurso 002, recurso 1661, subrecurso 001, recurso 1661, subrecurso 002 e recurso 1661, subrecurso 003, que referem-se à Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social, demonstrando em qual naturezas de despesa se faz necessária a referida abertura de crédito, para atender à demanda das mesmas. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Éder Knopp, Prefeito Municipal em exercício. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 011/2026 permaneçam como estão, os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 012/2026. Projeto de Lei do Poder Executivo número 012/2026, de 12 de fevereiro de 2026. Abre créditos suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Justificativa. Excelentíssimo Presidente e nobres vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça a análise e a aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de proposição que visa adequar o orçamento municipal
para que se possa atender à demanda das atividades do ano de 2026 da Secretaria Municipal de Administração e Turismo, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, demonstrando claramente a necessidade nas naturezas de despesa para atender à demanda das mesmas. Diante do exposto, encaminha-se o presente projeto de lei à apreciação dos senhores vereadores, confiando em sua aprovação. Atenciosamente, Éder Knopp, Prefeito Municipal em exercício. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 012/2026 permaneçam como estão, os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 013/2026. Projeto de Lei do Poder Executivo número 013/2026, de 12 de fevereiro de 2026. Autoriza o município a conceder patrocínio sob a forma de apoio cultural à Associação Nova Boavistense de Radiodifusão Comunitária e da outras providências. Justificativa. Excelentíssimo Presidente e nobres vereadores, apresentamos o presente projeto de lei a fim de que seja analisado e aprovado pelos integrantes desta colenda Casa Legislativa. O projeto visa autorizar o município a patrocinar o montante de R$ 7.945 no exercício de 2026 para a Associação Nova Boavistense de Radiodifusão Comunitária, com vistas a apoio cultural em transmissões de interesse da comunidade de Nova Boa Vista. Referido patrocínio é feito nos moldes dos anos anteriores, permitido no artigo 18 da Lei Federal nº 9.618 de 1998, tendo também respaldo legal na Lei Orgânica Municipal, onde os artigos 166 a 170 estabelecem que o município estimulará a cultura, apoiando e incentivando a produção e valorização e a difusão das manifestações culturais de seu povo. De ordem cultural, pretende-se a divulgação de eventos, notícias, informes em geral, de interesse da comunidade e plena utilidade pública. Convém registrar que o campo de atuação das rádios comunitárias, seus objetivos e princípios estão estabelecidos respectivamente nos artigos 3º e 4º da Lei 9.612 de 1998, dentre os quais destaca-se a divulgação de elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade, prestação de serviços de utilidade pública, oferecimento de estágio profissionalizante de jornalismo e, fundamentalmente, permissão do exercício do direito de expressão do cidadão. Ainda, o artigo 3º dispõe que a finalidade das rádios comunitárias deve ser o atendimento à comunidade beneficiada, com vistas a dar oportunidade à difusão de ideias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade, oferecer mecanismos de a formação e integração da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o convívio social, prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos serviços de defesa civil sempre que necessário, contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas de conformidade com a legislação profissional vigente, permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão da forma mais acessível possível. Deste modo, pode-se afirmar que as rádios comunitárias não se prestam exclusivamente a fins educacionais, mas também para a difusão da cultura local, prestação de serviços de utilidade pública, exercício da cidadania, direito de expressão, etc., na forma definida na mencionada lei. No que respeita à obtenção de recursos para a sua manutenção, é permitida às rádios comunitárias a captação de patrocínio a título de apoio cultural, sem que isso gere vínculo obrigacional da emissora com o patrocinador, sendo lícita a menção do apoio cultural, sem especificação de serviço como contrapartida. Assim, entendendo haver justificado a contento e demonstrado seus relevantes motivos e benefícios para a comunidade, pelo importante papel que desempenha levando informações aos munícipes, sendo assim necessário o apoio referido neste projeto. É o que se tem neste momento, que assim submetemos ao crivo desta Casa Legislativa, onde esperamos tenha acolhida e aprovação nos termos propostos. Atenciosamente, Éder Knopp, Prefeito Municipal em exercício. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são
Favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 013/2026 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 014/2026. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 014 de 2026, de 12 de fevereiro de 2026. Acrescenta meta no plano plurianual para o período de 2026 a 2029, cria meta nas diretrizes orçamentárias e abre crédito especial para o exercício de 2026 e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade acrescentar meta ao Plano Plurianual, PPA, para o exercício de 2026, para o período de 2026, criar meta nas diretrizes orçamentárias, LDO, e autorizar a abertura de crédito especial para o exercício financeiro de 2026, visando viabilizar a correta execução dos recursos recebidos pelo município. Com a abertura do projeto Atividade 1071 para aquisição de equipamentos e material permanente, com o objetivo de equipar a farmácia do município a fim de atender a demanda existente, bem como a acondicionar de forma adequada os medicamentos e materiais de uso na UBS. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com unânime aprovação em regime de urgência. Éder Knopp, Prefeito Municipal em exercício. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 014/2026 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 015/2026. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 015/2026, de 19 de fevereiro de 2026. Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente servidores por excepcional interesse público e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente e nobres vereadores, trata-se de autorizar a contratar 2 professores de séries iniciais, 2 atendentes de escola e um monitor de escola, para reforçarem e também atuarem em substituição ao quadro do magistério municipal em caráter emergencial. Seguem em anexo os respectivos requerimentos destas contratações, com os principais benefícios destas aulas, elaborados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. As contratações se darão através do aproveitamento das bancas dos processos seletivos simplificados números 001/2025, 002/2025 e 001/2026. Em caso de não preenchimento das vagas, realizar-se-á novo processo seletivo. Não há necessidade de cálculo do impacto orçamentário financeiro para as contratações em questão, pois já foram consideradas no cálculo de elaboração do orçamento para o exercício de 2026. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 015/2026 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 016/2026. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 016/2026, de 19 de fevereiro de 2026. Altera a redação do artigo 6º da Lei Municipal número 533, de 6 de agosto de 2001, que cria o Fundo e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, Fundagro, e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminha-se à apreciação dessa Casa Legislativa o presente projeto de lei, que altera a redação do artigo 6º da Lei Municipal número 533 de 2001,
responsável por disciplinar a composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, Fundagro. A proposta visa atualizar e aperfeiçoar a composição do Conselho, promovendo maior equilíbrio representativo, ampliação institucional e adequação à atual realidade produtiva e econômica do município. Desde a edição da norma original, por completar 25 anos já, o município passou por evolução administrativa e institucional, com consolidação de entidades representativas, ampliação do sistema financeiro local e manutenção da força das comunidades interioranas. Por sua vez, o setor agropecuário local se desenvolveu de forma significativa, especialmente com o fortalecimento das agroindústrias municipais, que atualmente exercem papel relevante na geração de renda, agregação de valor à produção primária e desenvolvimento econômico. Assim, a inclusão de representantes específicos do setor das agroindústrias visa assegurar participação direta desse segmento nas deliberações do Conselho. Assim, mostra-se necessária a reestruturação da composição do Conselho, sugerida pelo próprio, conforme cópia da ata número 003/2025, garantindo a participação formal de todas as instituições financeiras estabelecidas no município, a representatividade sindical ampliada, a manutenção da participação técnica da Emater, o fortalecimento da representação territorial das comunidades do interior e a inclusão da ACISA como entidade representativa do setor produtivo organizado do município. Além disso, a proposta estabelece expressamente a obrigatoriedade de indicação de membro titular e suplente por cada entidade ou segmento representado, medida que assegura a continuidade administrativa, regularidade das deliberações e estabilidade institucional. Importante ressaltar que a alteração não implica aumento de despesas, não modifica as competências do Conselho e não altera a estrutura do fundo, limitando-se à atualização de sua composição, para torná-lo mais participativo, representativo, eficiente e alinhado à governança pública contemporânea. Portanto, ante o exposto e certos de vossa compreensão e colaboração, contamos com o aval de vossas excelências, na análise e aprovação dessa proposição em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 016/2026 permaneçam como estão, os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Passamos para a quarta fase da sessão. Explicações pessoais. Os vereadores que desejam falar possuem espaço de 3 minutos. Senhor presidente, eu só preciso esclarecer uma questão, então, antes que o colega Neuri colocava da necessidade da gente buscar recursos, né? Como é de conhecimento de todos, nós fomos no final do ano passado, no mês de dezembro, a Porto Alegre, também protocolar ofícios, visitar gabinetes, visitar Casa Civil e demais órgãos do governo do estado, também em busca de recursos, né? Então, quando a gente ouve uma fala dizendo de que nós temos que buscar também recursos, dá a entender de que a gente não está fazendo nada. Nós não fomos a Porto Alegre a passeio, nós fomos a Porto Alegre justamente fazer o que hoje a administração também faz, buscar recursos públicos para atender a demanda e o anseio da comunidade. E mais uma vez volto a dizer que se, então, eu sou considerado pessimista por trazer demandas a esta casa de anseios e de obras paradas e também de alguns equipamentos que deveriam estar atendendo a demanda da comunidade, sim, então eu posso ser considerado pessimista. Mas também preciso dizer aos colegas aqui de que em 2025, eu, nesta tribuna também, quando usei minha palavra, agradeci à administração por atender algumas demandas da comunidade. Quando se fala na ampliação lá de horas máquina, quando se fala na ampliação do prazo das licenças ambientais, quando se incluiu a bacia leiteira também naquele programa de incentivo à suinocultura, que antes era só suinocultura. Então a gente vem sim, colega Neuri, nesta casa agradecer à administração por atender demandas. Mas eu não posso deixar de não questionar essas necessidades, que não é a primeira vez que a gente levanta.
Então, assim, eu acho que o senhor foi muito infeliz de dizer que a gente é pessimista. Não, a gente está cobrando situações da nossa comunidade. Muito obrigado. Peço a palavra, presidente. Eu só quero dizer ao vereador Clair que eu vejo que as cobranças, o senhor veio já falar 5, 6 vezes a mesma coisa. Tudo bem, é cobrança? É. Mas Vossa Excelência não trouxe um pila ainda para o nosso município aí de emendas. Então, não adianta ir a Porto Alegre ou coisa lá, tem que trazer dinheiro. Eu trouxe aqui, falei na semana passada, 85 mil, que eu nem fui a Porto Alegre. E trouxe aqui para os cursos que vão ser realizados aqui no nosso município. A respeito de coisas que o senhor está cobrando aqui, eu vou trazer um relatório para as próximas sessões, quando Vossa Excelência fazia parte da administração anterior às nossas aqui, dos problemas que Vossa Excelência esqueceu e que estão lá embaixo do tapete. Então, eu vou trazer a limpo para as pessoas também as coisas ruins que aconteceram no vosso governo. Obrigado. Senhor presidente, só para então esclarecer, eu fico ansioso pela resposta do colega Neuri, então, dos, segundo ele, sujeiras embaixo do tapete. Aguardamos então, colega Neuri. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão ordinária e convoco os nobres colegas para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 3 de março de 2026, a partir das 19 horas, na Câmara de Vereadores de Nova Boa Vista. Boa noite a todos.